Olá pessoal, sou Pedro Paulo, membro do PET Engenharia Química, e no vídeo de hoje vamos abordar o tema de estequiometria, um conteúdo essencial para termos o entendimento das relações quantitativas entre os reagentes e os produtos de uma reação química. Para fim de definição, a própria etimologia do termo estequiometria já nos dá algumas dicas sobre do que se trata apropriadamente esse conteúdo. Estequiometria deriva das palavras gregas stekeion e metron, que significam respectivamente elemento e medida, o que remete exatamente com a sua aplicação dentro das reações, em que se trata de nada mais do que a realização de alguns cálculos para o esclarecimento das quantidades de reagentes e produtos que compõem uma reação química, em que tais operações derivam de cálculos matemáticos embasados em alguns princípios da química. Tais princípios se tratam das conhecidas leis ponderais, sendo elas a lei de Lavoisier, ou também chamada de lei de conservação de massas, a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, e a lei de Dalton, a também conhecida como lei das proporções múltiplas. Essas leis regem de que forma interpretamos as reações observadas, em que serve de base fundamental para efetuarmos os cálculos estequiométricos. Algumas dessas leis irão ser retomadas e melhor demonstradas ao longo desse vídeo para o melhor entendimento. Por fim, vamos estabelecer algumas relações entre medidas que irão nos auxiliar nos cálculos. Temos inicialmente o mol, em que pode ser entendido como uma quantidade fixa de unidades, mas que pode ser reescrito em outras unidades de medidas, que variam de molécula para molécula. Um mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, em que tal valor específico é definido pela constante de Avogadro. Como também o mol pode ser convertido para a massa molar de uma molécula, definida em gramas por mol, e também em volume, em que um mol corresponde a 22,4 litros, utilizado exclusivamente para gases nas condições normais de temperatura e pressão, a CNTP. Bem, agora com alguns conceitos básicos apresentados, vamos para uma melhor demonstração de como as leis ponderais se apresentam nos cálculos estequiométricos, em que a Ana Elisa agora vai demonstrar para vocês. Bom, antes de partirmos para os cálculos estequiométricos, é necessário saber sobre alguns postulados importantes para a estequiometria. Primeiro, temos a lei das proporções múltiplas, também conhecida como lei de Dalton, e ela diz o seguinte: se dois elementos podem combinar-se para formar mais de um composto, as massas de um elemento que se combinam com dada massa do outro elemento estão na razão de números pequenos e inteiros. Mas o que isso quer dizer? Significa que compostos diferentes, constituídos pelos mesmos elementos, vão se diferenciar no número de átomos de cada espécie que se combinam. Bom, como exemplo, nós temos o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Os dois compostos são formados tanto de oxigênio quanto de carbono, porém eles são diferentes, já que em um há dois átomos de oxigênio e um de carbono, e no outro há um átomo de oxigênio e um de carbono. Assim, como diz a lei das proporções múltiplas, temos uma quantidade fixa de carbono, variando a quantidade de oxigênio em proporções inteiras e pequenas. Ou ele tem um oxigênio, ou ele tem dois oxigênios. Não tem um carbono e um oxigênio e meio, por exemplo. São quantidades inteiras. Agora eu vou falar sobre outra lei importante para o aprendizado da estequiometria, que é a lei de conservação de massas, também conhecida como lei de Lavoisier. Ela diz que a matéria não pode ser criada nem destruída. Dessa maneira, quando existe uma reação química, a massa inicial será igual à massa final. Lembrando que isso ocorre em sistemas fechados e isolados, onde não há perda nenhuma para o ambiente. Mas sabendo que quando não há essa perda, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, foi concluído que a matéria não pode ser criada, ela na verdade se transforma. Agora observe esse exemplo. Nele há uma reação entre 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água. Observe que a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto, que é exatamente o que diz a lei da conservação de massas. Saber disso é de extrema importância para realizar cálculos estequiométricos, já que em muitos problemas serão dadas as massas de alguns dos componentes e você terá que descobrir a massa de outros. Lembre-se que quando você for resolver esse tipo de problema, a massa total se conserva. Olá pessoal, eu sou o Vinícius, bolsista do PET Engenharia Química, e dando continuidade com essa parte da estequiometria,
eu vou abordar um pouco sobre a parte de reagente em excesso e reagente limitante. Para isso, eu vou abordar três pontos ou três definições que vão servir para ajudar a gente a entender sobre esses dois termos, né? E aí, a primeira definição diz que ambos existem simultaneamente em uma reação se nem todos os reagentes são consumidos. Ou seja, se, por exemplo, a gente tiver dois reagentes em uma determinada reação química e um deles não é consumido completamente, automaticamente a gente pode inferir qual deles é o reagente em excesso e o reagente limitante, onde o reagente em excesso, nesse caso, vai ser aquele que não é consumido completamente, né? A segunda definição é que o reagente limitante é quem dita a reação, pois ele é o primeiro que acaba, entre muitas aspas, já que a matéria ela não acaba, e sim se transforma em produtos, né? Mas nesse caso a gente pode assumir dessa forma para compreender que a partir do momento que o reagente limitante acaba, a reação cessa, e aí não vai ter mais geração de produtos, e se a gente tiver um reagente em excesso, ele vai acumular, né? Ele vai sobrar uma determinada quantidade de reagente. E por fim, o fator determinante para saber qual é o reagente em excesso e o reagente limitante são os coeficientes estequiométricos, que nesse caso também pode ser envolvendo a massa dos reagentes, por exemplo, para determinar qual é o reagente limitante e o reagente em excesso. E aí a gente também pode considerar, em alguns problemas, que a reação é ideal, ou seja, ela não vai ter impurezas e o rendimento é de 100%. O único fator que vai influenciar é a quantidade de reagente, no caso, se houver reagente em excesso e reagente limitante. E agora, para compreender melhor um pouco sobre esses conceitos, eu vou abordar um exemplo que envolve essa questão de reagente em excesso e reagente limitante. E agora, para a resolução do nosso exemplo, nós temos o seguinte enunciado. Uma massa de 138 gramas de álcool etílico, C2H6O, foi posta para queimar com 320 gramas de oxigênio, O2, em condições normais de temperatura e pressão. E aí a gente tem duas perguntas, né? Qual é o reagente limitante e o reagente em excesso? E a segunda pergunta é, qual a massa de CO2 formada? E aí, para isso, é importante a gente saber sobre a reação em si, né? Que está sendo exibida a seguir, com as proporções estequiométricas, né? O balanço correto. E aí a gente tem 1 mol de C2H6O reagindo com 3 mols de O2, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. E aí também a gente está colocando as massas seguindo essa proporção, que é 46 gramas, 96 gramas, 88 gramas e 54 gramas, e as massas que foram dadas no problema, que é de 138 gramas e 320 gramas. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Agora, para determinar quem é o reagente em excesso e o reagente limitante, a gente vai relacionar as massas, tanto do álcool etílico quanto do oxigênio, e aí por meio de uma regra de 3, determinar uma incógnita e comparar ela com um enunciado para saber se aquele reagente está em excesso ou é limitante. E aí, a partir disso, eu escolhi arbitrariamente o álcool etílico para fazer essa relação e descobrir como incógnita a massa de oxigênio. E aí, por regra de 3, a gente tem que 46 gramas de C2H6O estão para 96 gramas de oxigênio, assim como 138 gramas de C2H6O estão para X gramas de oxigênio. E aí a gente descobre a massa de oxigênio de 288 gramas. Com isso, se a gente comparar com a massa que foi dada no enunciado, a gente pode ver que essa quantidade é muito inferior, ou seja, 288 gramas é menor do que 320 gramas que foram dados no problema. Então, a gente pode concluir que o reagente que está em excesso vai ser justamente o gás oxigênio, porque a massa dele está sendo menor do que a massa dele está sendo maior do que a dada em proporção estequiométrica, ou seja, ele é um reagente em excesso e o álcool etílico é o reagente limitante. Agora, para a gente descobrir a massa de CO2, basta a gente relacionar com a massa do reagente limitante, que no caso é o álcool etílico. E aí, a gente faz a mesma relação. Na proporção estequiométrica, a gente tem que 46 gramas de álcool etílico estão para 88 gramas de CO2. E aí, a gente relaciona com a massa do enunciado, que é do reagente limitante, que é de 138 gramas de álcool etílico,
estão para X gramas de CO2, que é o que a gente quer descobrir. E aí a gente acha a massa de CO2 de 264 gramas. E aí resolvemos o problema. Certo, pessoal? Eu sou o Paulo, também membro do PET Engenharia Química UFC, e irei dar continuidade ao tema desta aula. Agora nós vamos falar um pouco sobre dois temas importantes da estequiometria de reações. Iremos, então, ver como calcular a pureza de uma substância. Portanto, a determinação dessa pureza está associada à quantidade de impurezas presentes na substância, tendo em vista que é muito complicado encontrarmos uma substância completamente pura na natureza. Para fixarmos, iremos resolver o seguinte exemplo. Uma amostra de calcita, contendo 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida a aquecimento, de acordo com a reação abaixo. Então, temos a equação da reação, inclusive já balanceada, e ele deseja calcular a quantidade de óxido de cálcio obtida após a queima de 800 gramas desse minério. Então, iremos aplicar uma relação para sabermos primeiro a quantidade de carbonato de cálcio presente na quantidade mencionada de calcita. Para isso, pela relação dada na questão, temos que, em uma amostra de 100 gramas de calcita, por exemplo, iremos ter 80% de carbonato de cálcio, ou seja, 80 gramas. Sendo assim, na amostra de 800 gramas, teremos X gramas. Por fim, resolvendo esta regra de 3, obtemos que, em 800 gramas de calcita, há 640 gramas de carbonato de cálcio presente nessa amostra. Com esse valor, podemos então resolver a estequiometria utilizando a quantidade de carbonato de cálcio pura e presente na amostra. Sendo assim, usando a relação das massas molares das substâncias, temos que, em uma reação contendo 100 gramas de carbonato de cálcio, obtemos 56 gramas de óxido de cálcio. Assim, em uma amostra de 640 gramas de carbonato, temos Y gramas de óxido. Por fim, resolvendo mais uma vez essa regra de 3, obtemos que, para uma amostra de 800 gramas de calcita, conseguimos obter uma quantidade de 358,4 gramas de óxido de cálcio. Entendido o conceito de pureza das substâncias, podemos entender agora o conceito de rendimento de uma reação. Assim, nas reações químicas, é comum termos uma quantidade de produto inferior àquela esperada pelo cálculo. Isso indica que o rendimento da reação não é total. E isso ocorre porque existem diversos fatores que contribuem para a reação não entregar uma quantidade desejada de produtos, como, por exemplo, a qualidade dos equipamentos e reagentes utilizados, ou então a própria habilidade do operador. Assim, o cálculo do rendimento de uma reação química está associado à comparação entre a quantidade real do produto com a quantidade teórica esperada. Algumas vezes, para efeitos de facilitação de problemas, caso não haja menção ao rendimento, entende-se que ele seja total, ou seja, 100%. E para mais uma vez fixarmos o conteúdo, iremos resolver o seguinte exemplo. Num processo de obtenção de ferro a partir do minério de hematita, óxido de ferro 3, considere a equação química não balanceada. Assim, pede-se a quantidade de ferro produzida em 480 gramas do minério, considerando o rendimento da reação de 80%. Primeiramente, com a equação já balanceada, podemos obter uma relação da quantidade de ferro produzida em uma amostra do minério, considerando o rendimento em 100%. Assim, utilizando as proporções de massas molares das substâncias, temos que, em 160 gramas de hematita, obtemos 112 gramas de ferro, ou 2 vezes 56 gramas, já que a massa molecular do ferro é igual a 56 gramas por mol e temos a relação de 1 para 2 mols na relação estequiométrica entre o óxido de ferro 2 e o ferro. Sendo assim, em 480 gramas de minério, obtemos M gramas de ferro. Resolvendo a regra de 3 apresentada, concluímos que, em 480 gramas de hematita, conseguimos obter 336 gramas de ferro, considerando a reação com rendimento de 100%, ou seja, todos os reagentes estão sendo convertidos em produtos. Porém, nossa reação não apresenta esse rendimento, portanto, devemos obter uma nova relação, agora com o rendimento correto. Então, sabemos que 336 gramas de ferro são obtidas através de uma reação com rendimento de 100%. Assim, X gramas de ferro serão obtidas em um rendimento de 80%. Por fim, resolvendo a regra de 3, obtemos que, em 480 gramas de hematita,
sendo a reação com 80% de rendimento, obtemos 268,8 gramas de ferro. Bem, então é isso, pessoal. Aqui você pode conferir nossas referências utilizadas para essa aula. E não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, para que a gente entenda que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e estamos criando cada vez mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima aula. Até mais!